Olá, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do nosso Pode Julgar. Espero encontrá-los todos bem. Enfim, hoje estamos aqui com um convidado incrível. Aliás, mais um convidado incrível, né? Porque aqui vocês sabem, nós escolhemos com muito carinho, nós escolhemos com muito zelo e escolhemos a dedo, né, os nossos convidados, que nós preparamos o episódio especialmente para vocês. Estamos aqui com um professor, não só um advogado, mas um advogado que é professor há muitos anos. O nosso querido, e eu tenho certeza que vocês é querido para todos, Alaércio Cardoso. Bom dia, Camila. Bom Bom dia. dia a todos que estão aí nos assistindo nesse momento, né? É um prazer estar aqui com vocês. Aceitei prontamente o convite da Camila e da Fernanda para participar desse podcast Pode Julgar, tá? Pode julgar. Espero aí que a gente tenha uma boa conversa, muitas histórias, tá? Nós gostamos de histórias. Para que a gente possa aí bater um papo aí com seus espectadores, seus ouvintes. Sim, sim, é uma honra tê-lo aqui, viu, professor? A honra é minha, É uma Camila. honra. Obrigado pelo convite. Não, foi. E que não seja somente o primeiro, e Ah, que seja o primeiro de muitos. sempre à disposição de vocês. Que bom, que bom. Vamos começar aí com o professor contando um pouquinho de como foi a jornada, essa jornada no direito, jornada na vida profissional. Conta para nós. Então, é uma longa história, Ah, Camila. Então, eu vim para Maringá, não sou de Maringá, né? Eu nasci em Paranavaí, mas eu vim para Maringá em 1979 pensando em estudar Direito, né? Aí só tinha naquela época o curso de Direito na UEM, então no Paraná, vejam só, tinham 7 cursos de Direito em todo o estado do Paraná, tá? UEM, UEL, EPG, Católica de Curitiba, Federal de Curitiba, a Faculdade de Direito de Curitiba e Jacarezinho. Então, eram 7 cursos no estado. Hoje, só em Maringá tem cerca de 10 cursos, né? só em Maringá. Só em Maringá. E quase 200 no estado do Paraná. Então, a gente não tinha muitas opções. Falei, vou para Maringá, né? Fazer cursinho e tentar entrar no vestibular. Então, entrei na universidade no ano de 1980, né? No milênio passado, não só no século passado. E concluí o curso em 84. Dezembro de 84 eu terminei. Então, estamos fazendo agora 40 anos de formado a minha turma, né? Meu Deus, que Tá? legal. Então, já 4 décadas, né? Aí, em 86, eu prestei concurso lá na universidade e ingressei no curso de Direito como professor, tá? E já se vão 38 anos no magistério, né? Na universidade. Prestei o compromisso na OAB em 1985, início de 1985, em março. O presidente é o doutor Erivaldo Joaquim de Souza, na época, um advogado dos mais dignos e respeitados de Maringá, né? Doutor Erivaldo ainda está entre nós, né? Felizmente, e Deus queira que por muito tempo, né? Naquela homenagem que teve na UAB, dos 65 anos, foi ele que fez o discurso? Não. Dos 65 anos, Isso, que eu, foi. eu tenho a Eu impressão que estava foi lá, eu acho ele, que foi sim. ele Eu que acho fez, tenho a né? impressão que foi ele, É. sim, né? Ele é um advogado histórico de Maringá, né? Uma pessoa que todos nós respeitamos e consideramos muito, né? Então, Camila, aí, 86, até a sua mãe foi minha aluna nessa primeira turma, né? Direito das Obrigações, Isso. tá? E muitos outros grandes advogados de Maringá, advogadas, juízes, juízas, promotores, promotoras, até desembargadores já foram nossos alunos ali na universidade. Depois, em 2001, comecei a lecionar na Faculdade de Maringá, fiquei lá 7 anos na Maringá. Após isso, na PUC, né? Na PUC eu permaneci lecionando por 21 anos, incluindo o Nobel, que foi assumido pela PUC. E só paramos quando ela fechou as atividades em Maringá, né? E atualmente também estou lecionando na UniCV, tá? Uma disciplina lá para o primeiro ano, tá?
Então, hoje eu estou na UEM, né? E na UniCV E na também. UniCV. Na UniCV. Tem também uma turminha lá de calouros lá no primeiro ano. É uma trajetória realmente linda, viu, professor? Ah, Me conta uma coisa. uhum. Sempre quis ser professor? Desde a faculdade? Como que foi isso? Na verdade, eu sempre quis ser advogado, né? Tá? Uhum. Aí, durante o curso, alguns professores acabam inspirando a gente, né? Posso citar alguns, né? Sim, por Eu favor. tive professores magníficos, né? Tá? Uhum. Por exemplo, Horácio Racanello Filho, o professor, advogado, criminalista em Maringá, né? O José Racanello, irmão Ah, dele, que né? legal. Dr. Vanderlei de Paula Barreto, que foi a pessoa que me inspirou. Ele me convidou para ser monitor da disciplina, né? É uma disciplina difícil, tinha muitas reprovações. Então, falou, então você vai ser monitor. Inclusive, na primeira turma, ele veio da Alemanha para Maringá, fez doutorado lá, e veio com aquele espírito, né? Então, uma turma de 40 alunos, que era minha, reprovaram 34, Meu Deus. só 6 foram aprovados, né? Aí, como eu fui um dos aprovados, falou, você pode ir na outro semestre ser monitor e ajudar os seus colegas lá, né? Aí, É. pô, ali começou, falei, eu acho que eu gosto dessa história de ser professor, né? Olha que legal. Aí foi aí que eu achei que tinha condições de ser professor, tá? Aí terminei o curso, aí comecei um curso de especialização, a formatura foi num sábado. No sábado seguinte, já comecei uma pós-graduação. Terminou a pós-graduação, já apareceu a oportunidade de um concurso. Aí passei e tô lá até hoje, né? Até Tá? hoje. Até hoje. Mas eu vim para Maringá com vontade de ser De ser advogado. advogado. E sou advogado até hoje. Isso que eu falei, que Tá, contanto que é advogado. Então, se pegar 1985 até hoje, são 39 anos na advocacia. Então, em março vai fazer 40 anos. Tá? Muita coisa aconteceu na Muito. vida da gente, no mundo, nesses 40 anos, né? Isso. Mas tudo isso só mostra que você pode ser advogado e professor, Sim, né? Que o advogado pode fazer outras coisas também, né? Que não precisa abrir mão da advocacia para ser professor, ou o professor precisa abrir mão da advocacia, exato. né? O professor, agora eu vou citar um também, que foi meu professor, Carlos Alexandre, até que faleceu, né? Sim, No o Popular Preto lá que foi uma uma, pena, eu gostava uma muito grande dele. perda na Covid Foi. foi o Carlos Alexandre, né? Foi. E eu me lembro quando eu tinha um pouco de dificuldade em uma matéria, e Uhum. eu tinha, assim, conversava muito com ele era bem legal mesmo, né, no Sesumar. E aí ele falou, eu me lembro que eu falei, ele falou, olha, por que você não aproveita a oportunidade que você encontra dificuldade em uma matéria para você não ficar muito boa nessa matéria? E quem sabe você vai até ensinar as pessoas em Isso, relação. Então eu não esqueci aquilo. E eu utilizo aquela filosofia em tudo. Aquilo que tá. eu sinto dificuldade, eu falo, não, então agora eu vou aprender, vou me sair muito bem e vou utilizar isso. E ele mesmo falava que nós podemos, ele falou, olha, eu sou advogado, ele falou, eu gosto de ser professor, mas também sou advogado. E ser professor me ajuda muito na advocacia. Não é só a Sim, advocacia que ensina, né, que ajuda na profissão, né, na docência. A docência também ajuda na advocacia. Então, eu trouxe isso para mim, assim, né? sim. Não sou professora, né? Acabei até pensei em fazer um mestrado em alguma época, acabou, não aconteceu. Uhum. Mas eu gosto muito da comunicação, mas realmente não aconteceu. Mas eu admiro demais os professores, porque eu vejo bem desse jeito, bem dessa forma. Exato, Camila. Tem professor que ensina e tem professor que, além de ensinar, inspira, né? O Isso. Carlos Alexandre era um professor que inspirava muitos alunos, né? E eu tive muitos desses, né? Então, é claro que se você é só professor, tá? Você tem a oportunidade de fazer outras coisas, pesquisa, extensão, se dedicar ainda mais à instituição na qual você trabalha. Agora, se você é advogado e professor, você tem condições de trazer para a sala de aula a sua experiência, não ficar só na teoria, né? Você tem casos práticos, você pode associar com as suas aulas e vai tornar isso mais interessante, né? Aquilo que você Uhum. vivenciou, as dificuldades que você enfrentou naquele processo, como que você resolveu, tá? Então, os alunos da graduação, eles gostam também dessa experiência. Então, é importante ter professor com dedicação exclusiva, sim, mas também é importante ter professor que tenha a experiência prática para mostrar para os seus alunos, né?
tá? E eu Isso nunca é abri mão, maravilhoso. entendeu? Porque você chega lá só falar o que está nos livros, Uhum. tá? Ah, mas eu posso pesquisar na jurisprudência que são casos reais, mas a pessoa não vivenciou, tá? Então, essa experiência eu acho importante levar para a sala de aula. Por isso que eu também advogo, né? E para proporcionar isso para os alunos. Isso. Agora, você pode ainda fazer o Ah, mestrado, doutorado eu tenho vontade, viu, e professor? ingressar na carreira. Eu tenho Tem vontade. muitas oportunidades aqui em Maringá. Eu acho linda a profissão É, de professor. Eu acho é, lindo mesmo. então, Principalmente por esse motivo. Porque eu vejo, assim, pessoas, vejo profissionais como o senhor, vejo profissionais, né? Conheci o professor Carlos Alexandre, entre outros, né? Tem a professora Ana Cláudia Pirajá, né? Que foi sim, aí, que é um exemplo que eu amo ela de paixão, né? Cito ela aqui como mulher, como professora, como primeira, né? Entre todas as coisas, hoje conselheira federal. Mas, assim, ela como professora, ela como mulher, ela é incrível, ela é inspiradora. sem dúvida. Então, então, assim, eu falo, porque como mulher a gente se inspira nos homens também, Claro, mas a mas gente olha uma mulher e fala, claro. nossa. Isso Então, aí, assim, mas eu falo dela como professora. Eu falo do professor como professor nesse momento. E eu sim. falo, olha que incrível. E a advocacia é mais um motivo para eu sentir vontade, sim, de ser professora, porque eu tenho a experiência como advogada. Então eu Sim. posso pegar toda essa experiência e levar para a Levar, docência. sem dúvida Isso que o nenhuma. professor falou fez muito sentido para mim. E eu tenho certeza que para quem está nos assistindo também fez. Eu imagino. Viu, Camila, citou a Ana Cláudia, né? Ela é um exemplo de mulher advogada, né? Ela é. Entendeu? Ela foi a primeira presidente da OAB, tá? Sim. Lutamos muito para que ela conseguisse galgar essa condição, né? E fez um excelente mandato, conselheira federal, foi Fez. professora de Direito de Família na UEM Maravilhosa. por muito e muito tempo, Uhum. tá? E só saiu porque ela optou, né? Ela era muito querida pelos alunos e agora ela preside a associação É, que né? que que congrega lá os formados no curso, né? Tá? Então, Lá do bloco, e né? ela deu muita credibilidade para a entidade, né? Isso, eu vi, Tá. como eu acompanho ali pelo grupo, não muito ativamente, mas eu me interesso muito, né, por tudo que colocam ali, por tudo que vem acontecendo. A gente devia aproveitar então e falar um pouquinho, Vamos né, falar sobre sobre essa isso. associação, Ótimo, sobre a criação, aproveitar já que, né, o professor excelente. lembrou, e Sim, porque eu tenho achado muito interessante. E é interessante nós levarmos para um máximo principalmente, né, de profissionais, de advogados possível, né? uhum. Não só os que estudaram, né, Sim, no D34, certo. mas a todos para saber o que vem acontecendo, né? No... Sim, Camila. E veja, nos Estados Unidos, por exemplo, é normal as pessoas que se formam numa universidade, Harvard, Yale, eles contribuem com a instituição. Muitos, inclusive, deixam em testamento bens para a instituição na qual eles se formaram. Então, eles têm lá um sentimento muito forte de reconhecimento e de gratidão. Muitas pessoas são o que são hoje, e eu sou uma delas, pelo que a instituição proporcionou. O que eu seria? Né? Entendeu? Então, nós tivemos essa ideia, falou, olha, o prédio que abriga o curso estava muito, assim, corroído, desgastado, são 40 anos, ele foi inaugurado em 1983, quando eu estava no 4º ano do curso, tá? E o Estado, né, todo mundo fala, mas é obrigação do Estado, mas o Estado não consegue atender tudo, né? Entendeu? Então, nós podemos contribuir também. Aí tivemos a ideia de criar uma associação, né? E convidei um por um, criei um grupo de WhatsApp, e convidei um por um os advogados, juízes, promotores, delegados, juízas, que foram nossos alunos ali do curso, né? Uhum. E expliquei a ideia e fui inserindo no grupo, né? Rapidamente, até o Éder falou, mas quando você vai criar a associação, fala, que tiver pelo menos 100 pessoas no grupo. Mas será que você consegue 100? Aí, rapidinho, já estava em 300, né? Aí a OAB deu todo o apoio, disponibilizou o auditório, a estrutura para fazer a assembleia de criação, né? Tá? E convidamos, né? Um por um, aí aqueles que foram convidando outros, e por incrível que pareça, teve gente de Santa Catarina, juíza,
Do Amapá, um procurador de justiça falou, eu quero participar, quero ajudar, né? 3 desembargadores. Então, o grupo hoje tem quase 600 pessoas e graças às doações que eles fizeram, né? Nós conseguimos fazer diversas melhorias lá, né? O banheiro das alunas estava em estado deprimente, chovia dentro. Hoje, virou instagramável, como diz o seguinte, as meninas tiram foto no banheiro e põe no Instagram. Espelho com luz de LED, né? Que legal. Ficou lindo, né? Melhor que do reitor, né? Tá? Então, reformamos 4 banheiros, reformamos o telhado, construímos uma pracinha de convivência, né? Tudo com contribuição desse pessoal, tá? E muitos falaram, olha, até agradecer a oportunidade de participar, de poder ajudar, né? Tá? Um ou outro falar, não, mas isso é obrigação do Estado. Falei, tá certo, mas o Estado ainda pode ajudar, né? Na hora que for o momento, né? Mas é emergencial, até colocar em orçamento, até licitar, demora, né? E eles estão precisando agora. Aí funcionou com a ajuda de todo mundo, né? Especialmente da OAB. Especialmente. Professor, especialmente da OAB. Quando nós pensamos mesmo, né, nesse sentido, eu gosto muito, hoje em dia tem se falado muito em direito sistêmico. Tem até uma comissão em Curitiba, comissão estadual mesmo, eu faço parte dessa comissão. É muito interessante se a gente for pensar de uma forma sistêmica, chega a ser bonito ouvir essa comunicação que o professor passa. Porque é assim. Quando nós entendemos, quando, né, vocês entenderam que foi proporcionado para vocês uma condição, uma qualidade de estudo lá atrás. E isso vai defasando, isso vai... E hoje, isso não é proporcionado pelo Estado, porque não é possível e não importa, porque nós não temos que questionar hoje, nesse momento. Por quê? Mas também é uma forma dos advogados que foram passando, advogados, promotores, dos operadores mesmo do direito, que conseguiram galgar aí uma posição. E se nós formos ver, é graças ao curso. Né? Um promotor só consegue ser promotor se ele for um estudante. Se formou em direito. Primeiro ele é formado. E onde ele se formou? Então, quando ele consegue olhar para isso, quando ele consegue olhar para esse... Olhar lá atrás e ver o que proporcionou a ele, tudo que ele é, tudo que ele tem, e ele se sentir essa gratidão, essa palavra foi incrível. E sentir essa gratidão e falar, não, então eu quero proporcionar para outros, além de agradecer... Além de ser grato, eu também quero proporcionar para outros estudantes o mesmo que proporcionaram para mim. Porque um dia eu recebi isso de graça. E eles também, hoje estão ali, olha, pensa, dizer assim, olha, os banheiros não davam nem para entrar, principalmente o feminino. E em outro bloco, né, inclusive, elas iam usar. Pior, então assim, quando pensamos dessa forma, é sistêmico, né? Um dia eu tive... E não precisei, não paguei, porque a faculdade é pública, não paguei por isso. E hoje eu ajudo outros que também não vão precisar, e se isso é uma corrente do bem. Isso futuramente vai despertar nesses que estão lá, futuramente fazer a mesma coisa. E continuar, né? Porque é uma associação, isso vai continuar acontecendo. Então, mais uma vez a palavra o quê? Inspiração. Inspiração, né? Nessa inspiração ela continua. E isso, Camila, inclusive inspirou outros cursos. Depois dessa iniciativa, a agronomia criou a associação deles, Olha, né? Que legal. A medicina também criou uma associação, a Ana Cláudia ajudou na criação, a doutora Ana Cláudia. A UEL já tem curso fazendo a mesma coisa. Então, é algo assim que está se propagando, né? Tá? Então, a ideia é que deu certo e que as pessoas ajudaram, né? Então, tá lá, que ajudou muito os diretores, o doutor Vitor Pavan, está na diretoria, a doutora Noroara, né, o doutor Joel Coimbra, que aceitou ser o vice-presidente, o Jaime Pego Siqueira. Então, muitos colegas ali aderiram e ajudaram fortemente. Né? Ninguém faz nada sozinho, né? Entendeu? Então, com o apoio de todos, muitos falaram, criou nesse pessoal um sentimento de pertencimento, né? Aquilo é meu também, eu vou ajudar. Você tem uma ideia, Camila? Tem um professor, foi promotor aqui, o Dr. João Francisco de Assis, queria citá-lo, né? Então, ele foi nosso professor na geração do Horácio Acanello. Depois, o filho dele se formou ali, hoje é promotor em Rondônia.
A filha dele se formou ali, a Olha que juíza lindo. Maria Alva, a doutora Milena. E agora a neta dele está estudando lá, é aluna no primeiro ano. Então são Olha que três legal. gerações vinculadas àquele curso, né? Entendeu? Uhum. Então essas pessoas falam, não, não tem como não ajudar, né? Não, Entendeu? Não tem não como tem como. não ajudar. E o pessoal ficou feliz com isso, né? Então, muito bacana, né, ver essa receptividade que a comunidade jurídica de Maringá teve, o carinho que eles demonstraram pelo curso que formaram, chega a ser emocionante, né? É Entendeu? emocionante. E o Éder e o Pedro Henrique, logo de cara, falaram, olha, nós precisamos de ajuda aí, nós não temos lugar nem para fazer assembleia. E era híbrida, né? Gente do Rio de Janeiro, Mato Grosso, de Santa Catarina, queria participar. Eles organizaram uma estrutura de vídeo, eles participaram em tempo real, né? Então, estava lá o Uhum. auditório lotado e E também as eles pessoas em participando de casa. fora. Aí ele aprovou o estatuto e registrou, criou a pessoa jurídica E aconteceu. e aconteceu. Agora temos aí programando para novembro, vai ter o Conjure, né? Tá? Uhum. E em novembro, Em em agosto, né? Daí agosto, o é o Conjure. Conjure. Nós não vamos fazer nenhum evento, né? Porque a UENA, nós temos que aderir em peso ao Conjure. Então, os alunos que estiver assistindo aí, Ai, vamos nos inscrever para o Conjure, é isso tá? aí, ó. Não se esqueçam. Se Lembrei, lembrem, ó. O convite já está sendo feito, o Conjure sim, sendo preparado, vai ser incrível. Então, que seja, vamos lotar aquele local, sim. entendeu? E vai ser um evento incrível, como sempre, mas esse ano vai ser ainda mais. Esse ano está especial realmente. Isso. Então, por exemplo, a UniCV sempre vai lá com 300 alunos, Olha que a legal. Unicesumar com muitos alunos. E a UEM tem tido uma participação menor. Mas falou, pessoal, esse ano vai ter que ser diferente, porque a OAB nos ajudou, né? Então, nós vamos ter que retribuir isso, né? Isso. Tá? E veja os nomes que vem aí, né? A Gabriela Prioli, na Exatamente. abertura. Na abertura. Um que eu convidei, que é Quem? o professor Bruno Miragem, da Federal. Ai, que Ele foi meu legal. professor, que depois de... Estou fazendo doutorado na Federal do Rio Grande do Sul, depois dessa idade toda, né? Não, E o Bruno Miragem foi meu professor, que legal. né? Ele já escreveu mais de 20 obras, né? Direito bancário, direito civil, direito do consumidor, especialmente. É um jurista aí do primeiro nível, né? E ele aceitou prontamente o convite, estará aqui o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, Olha, não, né? vai ser um evento incrível. Vai ser um evento incrível. Ano passado deu 1.500 pessoas, né? Isso. E esse vai ser mais Esse vai ainda. ser mais, Vai esse ser vai ser mais, mais, é. entendeu? E é um evento bonito, é um evento, assim, que soma muito, que Sim. traz muito conhecimento, que traz a experiência de todas essas pessoas, né? E fora que traz toda a energia mesmo desse empenho de todo mundo que organiza, né? Sim, De todos que organizam. Essa diretoria, né? O professor já falou algumas vezes, o Éder, o Pedro Henrique, Marice. a Marice também, né? Nossa querida Marice, a Simone, a Liana. Simone, São pessoas incríveis. Foi uma diretoria mesmo, assim, está sendo uma gestão muito atuante, né? muito atuante, Muito muito, atuante. muito mesmo. Competente. Inclusiva. Né? Olha só, Inclusiva, né? Porque coisas assim, tem feito coisas, não é Sim. melhor que as outras. Apesar de que eu sempre falo que a próxima que vem, ela vem para melhorar. O sim. ideal é que vá melhorando, né? Vai aprendendo com os erros que seja das anteriores e vai melhorando. Eu acho que a tendência na vida é assim. Sim. Mas posso dizer assim que é realmente uma diretoria, foi uma diretoria, está sendo uma gestão admirável. Assim, porque eles são muito atuantes. Então, assim, é muito legal saber que eles ajudaram, porque, assim, como órgão, né, a gente não pode pensar que eles vão ajudar só depois que o aluno se forma. Sim. Porque mesmo antes, o estudante de direito, ele é o futuro advogado. Uhum. Então, cuidar já desse aluno desde o início, cuidar desse advogado desde que ele é aluno, é legal. É bacana, sim. É uma coisa legal de se fazer. Inclusive, Camila, nessa gestão eles criaram a comissão dos estagiários, né? Tem uma comissão na OAB Você viu que legal? de estagiário, então é na linha que você falou mesmo, né? Já
cuidar desde o início, não só da pública, de todas. Essa comissão é aberta, é estagiário de todas as instituições, Aí né? fica a dica, ó, o professor lembrou e eu gosto de trazer para vocês, essas são as novidades e para que vocês façam parte. Sim. A palavra pertencimento que o professor falou, ela serve para todos, mas para você se sentir pertencido, você tem que vir conhecer, porque a gente não, eu vou querer participar do que eu não conheço, né? Sim. Talvez por curiosidade, mas né, a OAB tem 58 comissões, se não me engano, hoje. Se você não se encaixar em uma, se você não vai, em alguma, eu garanto que você vai se encaixar, vai gostar, ali, vai ter afinidade, alguma vai. E é muito gostoso. É muito gostoso. Vai interagir, né? Vai. Mesmo para você que não é formado, em estar fazendo estágio, tem lá uma comissão para te Tem receber. até para quem ainda não é, né? Para quem ainda está aí nessa jornada e nessa caminhada aí de rumo à advocacia. Viu, Camila? Esse Conjure é muito legal porque ele recebe os alunos de todas as instituições, né? É uma maneira de você interagir com o seu colega que estuda na UniCV, na Unicesumar, na Uningá, na Maringá, tá? Em todas as instituições aí de direito de Maringá. Então, você vai interagir com esse pessoal todo aí. E para quem busca conhecimento, para quem busca interação, para quem busca network, né? Aí, ó, é maravilhoso, é o lugar perfeito. É o lugar perfeito. Exatamente. E vai ser acessível a todos, né? Vai. E a todas. Isso. Eu ia comentar, né? O professor falou da minha mãe, né? Que realmente eu estava vindo no caminho, e aí ela contando, ele foi meu professor. Aí eu falei, foi. E ele, nossa, maravilhoso, foi, né? Eu fui a primeira turma dele, né? Ele foi meu professor de Direito das Obrigações. E aí ela falou, fala para ele que uma vez, talvez o professor nem se lembre, porque deve ter tido tantos alunos desde então. Ela falou, fala para ele que eu fiz uma redação, ele pediu para fazer uma redação. E a minha mãe, ela era nova, tinha começado, era humilde. E aí, assim, ela já era mais velha que os outros alunos, mas era nova na turma. Então, assim, e minha mãe é um pouco tímida, assim, né? Não é aquela pessoa, não é como eu. Não é expansiva. Não, ela é um pouco mais fechada, um pouco, assim. Então, ela disse que o professor olhou para ela e disse assim, da redação, olha, essa foi uma boa redação. E ela pediu para eu falar para o professor que ela nunca esqueceu isso. Ela trouxe para a vida. Já pensou? Que aquilo ajudou até na autoestima dela. Então, por que eu trouxe isso agora? Porque isso me emociona saber, né? Eu ouvi e agora eu estou aqui, né? Como professor da minha mãe. E aí ela que falou isso, e a gente estava falando de inspiração. E olha só como é importante, né? Às vezes o professor foi uma coisa normal, olha, né? Ali elogiar, falar... Mas olha como para o aluno é importante, né? Esse papel do professor. Sim, esse papel, esse comentário, esse elogio, essa força, né? Do que o professor ele dá. A gente tem que tomar assim, esse cuidado, porque uma palavra mal colocada, você desincentiva a pessoa, né? Então a gente tem que incentivar, né? E provavelmente foi mesmo uma boa redação, né? Para quem foi o monitor entre os 6 ali do professor. A gente tem que reconhecer o mérito do aluno e valorizar o esforço, né? Tá? E às vezes quando o aluno erra, você também não pode maltratá-lo por isso, né? Falar, tem como melhorar, né? Isso. Tá bom, mas pode ficar melhor. Tem jeito de falar. Você não pode falar, tá ruim, tá péssimo. Não é assim, né? Então, tá bom. Fala, tá bom também, mas pode melhorar, você pode pesquisar isso. TCC, a gente faz isso, né? O aluno faz lá o trabalho dele e fala, olha, né? Você pode melhorar aqui, ali. A crítica é normal, né? Eu estou fazendo doutorado, e aí, às vezes, se a gente apresenta o trabalho, o professor critica, né? Isso. Fala, olha, né? Faltou isso, né? Ele pontua, né? Essa é a crítica, tem que tomar um pouco de cuidado. A ideia é melhorar, né? É construtiva, não para destruir. Isso. Mas se eu falei que estava boa, provavelmente estava boa mesmo. Aí, tá vendo? Que a minha mãe esteja ouvindo, que a minha mãe esteja assistindo agora. Marilena, e ouvindo isso, Marilena. Fala o nome inteiro dela. Marilena Muniz Teixeira. Marilena Muniz Teixeira. Um abraço, Marilena. Eu me lembro do professor que ela recebeu também, né, a homenagem
homenagem dos 65 anos, porque minha mãe tem mais de 65, é. então nós estávamos lá, até estávamos sentados atrás Sim, do professor, né, no no auditório. dia. Aí eu me lembro que lá ela falou, e tal, né? Mas ela não falou, ela só falou, eu conheço, até vocês conversaram um pouquinho. Um pouquinho. Mas ela não chegou a falar. Hoje que ela entrou mais em detalhes, Sim. né? Sobre esse tempo, sobre isso. Mas é bacana, né? Olha, eu podia estar aposentado, né? Eu continuo dando aula porque eu gosto, né? Eu gosto de conviver com os alunos, de ensinar, né? Passar a nossa experiência, né? Mas eu vejo aí alunos de 30 anos, 35 anos atrás, né? E até há 2 sábados atrás, o pessoal comemorou a 32 anos de formatura, fui convidado, né? Que legal. Aí até coloquei lá no Instagram uma foto com a turma deles, numa pizzaria que tinha na Mauá, se chamava Estrela de Prata. Eu me lembro. Então, nós fomos lá um dia, eu novinho, tinha cabelo preto ainda, né? Tá? Mais novo que os alunos. E coloquei aquela foto e é atual, do mesmo pessoal, né? Tudo já com certa idade, né? Acima de 50. O antes e o depois. O antes e o depois, muito bacana, né? Que estavam todos lá, né? É muito gratificante, né? É legal demais, né? É muito gostoso. É muito bom ver A gente vê que eles progrediram, né? Foram adiante, né? E a gente é professor, a gente se realiza também no sucesso do nosso aluno. A gente fala com orgulho, olha, aquele advogado, aquela advogada, a juíza foi minha aluna. Então a gente só colocou um tijolinho na grande obra que ela virou, né? Mas a gente se sente como se tivesse feito a obra toda. O fulano foi meu aluno, o fulano foi minha aluna, né? Isso, tá? mas a sementinha foi plantada, a gente né? contribuiu um pouco, né? Isso. Outros contribuíram, tá? Né? Os outros professores, o esforço dela também, né? Que se ela chegou onde é, porque se esforçou também. O mérito é dela, não é nosso, né? O mérito é de todos, né? De se nós formos ver. Claro exatamente. que é maior dela, porque exige um esforço. Esforço, né? A gente contribuiu, né? Isso. Mas a gente se sente realizado também porque deu certo, né? Exatamente. Tá? Foi uma sementinha que foi plantada e a plantinha deu fruto, né? Deu fruto, exatamente. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, né? Esse é o espírito da coisa. Ser professor é bom por isso. Você ajuda na formação da pessoa e até na vida da pessoa. Você inspira a vida da pessoa, né? Isso. O professor, o senhor ganhou um prêmio agora recentemente, né? Eu quero falar de cidadão benemérito, desculpe. Eu quero falar sobre ele, mas antes eu quero falar sobre a nossa patrocinadora, que é Márcia Benatti, lá do Espaço Márcia Benatti. E eu gosto, né? Eu mostro, eu falo todas, eu venho com o look, né? Com a roupa dela, né? Que é muito elegante, né? Porque advogado sabe, não só tem, né? Eu não gosto muito da palavra de tem que se vestir bem. Na realidade, advogado gosta de se vestir bem, né? Nós gostamos, né? De nos cuidar, até por respeito ao juiz, uma audiência. Nós nos vestimos de forma adequada por respeito ao nosso cliente, né? Que nós atendemos todos os dias. Né? Então, eu acho isso muito importante, é importante deixar claro. Então, nós gostamos muito aí. E para quem quer ter a oportunidade, a Márcia desenha os looks dela. Ela desenha as roupas dela. Então, é muito importante, assim, que eu traga isso. Ela é nossa patrocinadora, minha amiga, né? E aí, esse look lá da loja dela, inclusive o cinto. Aqui, ó, olha esse conjunto. Olha, de verdade. Tem de várias cores, mas no verde, ele é um conjunto de pantalona e blazer, né? Acetinado. Simplesmente incrível. Eu amei. Eu vi e falei, é meu, né? E aí a Leite, que trabalha lá, ela já sabe. Eu já bato e falo assim, não, é meu, então é meu. Então, que fique aí, siga aí nas redes sociais. Lá, com certeza, tem mais looks. Elas sempre fazem ali promoções, colocam novidades, tá? Que é Márcia Benatti, Espaço Márcia Benatti, @Espaço Márcia Benatti e @Márcia Benatti. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Vocês sabem que eu venho sempre com o look de lá, que é o primeiro porque eu gosto muito, né? E segundo, minha amiga aí, eu divulgo mesmo porque vale a pena. Então, continuamos. O prêmio de cidadão benemérito. Fala, como que foi isso? Como que o professor se sentiu? O que é esse prêmio? Explica para os nossos... A Câmara de Vereadores, por iniciativa de
no meu caso, foi 5 vereadores fizeram a proposição, né? Então, a Câmara de Vereadores, eles homenageiam, assim, cidadãos maringaenses, independentemente de condição social, econômica, né, de poder, tá? Pessoas que eles acham que contribuíram de alguma forma para a sociedade maringaense. Tá? Então, 5 vereadores fizeram a proposição, né? Foi o Mário Verri, o Belino Bravin, o Altamir dos Santos, né? Tá? Que eu me lembro, né? E outros que aderiram posteriormente fizeram essa proposição. Eu recebi com bastante humildade, né? E compartilhei essa homenagem com os advogados maringaenses. Eu entendi como homenagem aos professores e os advogados, tá? Me escolheram provavelmente porque já estou há 38 anos lecionando, né? E há quase 40 advogando, né? Mas é uma homenagem, sem dúvida nenhuma, não só à pessoa do Laércio, mas sim à advocacia maringaense. Na ocasião eu falei isso lá no meu discurso, e também aos colegas professores, né? Então, eu queria que todos se sentissem também lembrados por esse fato, né? Esteve lá presente a OAB, né? Alguns colegas, a Liana, o Éder, o Pedro Henrique, né? Muitos outros colegas advogados compareceram lá, e eu fico muito grato por essa lembrança, tá? Enfim, ser professor tem essas vantagens, né? Possibilita esse tipo de reconhecimento, né? Eu, por exemplo, dei aula para minha filha, a Marina Azevedo Cardoso, para minha irmã, Maria de Fátima Cardoso, para minha esposa, né? Agora, uma prima minha é minha aluna. Talvez por essa longa estrada na profissão é que eles decidiram conceder essa homenagem que eu recebi com muita humildade, né? Isso. Aproveito para parabenizar. Obrigado, Com Camila. certeza merecido. E aproveito também para dizer que é admirável tanta competência e humildade ao mesmo tempo, né? Já estamos indo aí para o final, né? Infelizmente, do nosso Pode Julgar, porque é uma conversa tão boa, assim, que eu queria saber todas as histórias, né? E que eu tenho certeza que são muitas histórias durante esses 39 de advocacia e 38 de docência. Sim. Tenho certeza que deve ter sido, assim, que devem ter histórias incríveis. Mas eu gostaria agora que o doutor preparasse mesmo, assim, uma mensagem que deixasse aí para quem está começando, sabe? Para quem está iniciando ou até trocando, ou às vezes se encontra advogando, mas meio perdido, meio sem saber o que fazer, talvez sem esperança. Então, o que o professor tem a dizer para esse, né, para esse advogado, ou até para esse bacharel, né, que aí está estudando para passar, não sabe se faz concurso, não sabe se você advoga, não sabe se vai para docência? O que o professor teria a dizer? Camila, realmente são outros tempos. O meu de 40 anos atrás tinha poucos profissionais, né? E agora, né? Mas primeiro, persistência, perseverança. Nada vem fácil, tá? Então a gente tem que persistir, não desanimar, tá? Porque o sol nasce para todos, tá? Então tem oportunidade, né? De trabalho. Agora tem que permanecer na luta, né? Agir sempre com ética e com honestidade, tá? Isso é muito importante, né? Considerar que o outro advogado do outro lado não é seu inimigo, tá certo? Então você tem que tratá-lo com respeito, o seu adversário que está do outro lado, os juízes que tem que acreditar muitas vezes no que você escreve. Então você tem que agir com correção, tá? E sempre, outra coisa, não ficar lá dentro do seu escritório. Você ficar lá no seu escritório é a mesma coisa que marcar encontro com quem não combinou de ir. Você tem que aparecer, né? Tem que aparecer, tá? Como que eu vou conseguir cliente, né? Network, né? Frequentar lugares, né? A OAB, por exemplo, um clube, amigos, indicação. Hoje em dia, a OAB permite o uso da rede social com certas limitações. É um espaço que você pode divulgar seu trabalho, a sua competência,
mas não desista, né? Não desista. Os que vencem são aqueles que perseveram, aqueles que não desistem. Não vai ser fácil, nada é fácil. Não é fácil para o advogado, não é fácil para o engenheiro, não é fácil para o médico. Tem muita gente, mas aqueles que perseveram, com certeza vencerão. Vencerão. Que linda mensagem, que linda mensagem. Muito obrigada, professora. Obrigada pela presença. Agora, antes de terminar, eu vou colocar, falei da Márcia Benatti. Sim. A Márcia Benatti tem um quadro aqui conosco também, tá? Que fala da consultoria de imagem que ela faz. Então, eu vou agora, né, só abrir para apresentar aí esse quadro e depois retornamos para finalizar. Correto, sem dúvida. Obrigado. Márcia, me fala uma coisa. Esses dias eu tava dando uma olhadinha nas tuas redes sociais e dei uma olhada no teu Instagram. E eu vi um post muito legal que aparecia ali, era até um ator, não me lembro o nome agora. Aparecia assim, um homem que sabe se vestir e aquele que só acha que é só colocar uma camisa. Explica melhor isso. Fala isso aí pra nós, né? Explica como que funciona isso. É verdade? Isso é real, Camila. Normalmente, né, os homens, quando ele precisa ir para uma situação mais formal, ele pensa que é só colocar uma camisa e tá tudo certo. Só que existe aí uma diferença gigantesca entre um homem ou uma mulher, né, que sabe se vestir bem, e uma pessoa que se veste para uma pessoa que sabe se vestir bem. Então é aí uma grande diferença entre uma coisa e outra. E eu coloquei uma imagem, e essa imagem, ela tinha a imagem de um homem, do mesmo homem, bem vestido, e numa outra imagem, ele numa outra situação, possivelmente antes da consultoria de imagem, ele está vestido como mais comum, de uma forma mais comum. E na imagem, eu mostrei as diferenças, né? Por exemplo, então a camisa que ele está vestido, por exemplo, ele está aparecendo a camiseta branca embaixo, né? A gola dessa camisa é uma gola sem estrutura nenhuma. Então ela passa uma informalidade, né? E a camisa, no caso dele ali, que ele está usando, é uma camisa listrada, e ele colocou com uma calça xadrez. Fez uma mistura ali que não teve uma harmonia interessante, né? E ele colocou ainda, para fechar, ele colocou com um cinto preto. E aí a desarmonia aconteceu total. Então, assim, ele passa, que é a imagem que você passa nesse caso? Ele passa uma imagem que ele não se atentou aos detalhes. É uma imagem de uma pessoa que ela passa uma mensagem de tá tudo bem, tanto faz, né? Eu coloco ali, não me preocupo com os detalhes. E é muito sério, Camila, nesse sentido, porque se você tem uma profissão, se você tem uma relação com o seu trabalho, você se preocupa de fato com que mensagens você vai passar, porque a primeira impressão realmente é aquela frase, é a que fica. Então são os 3 milésimos de segundos no primeiro impacto que você vai, dependendo da imagem que você está comunicando, você vai influenciar diretamente os resultados da sua negociação, né, da sua audiência, no caso no setor jurídico. Então vai influenciar diretamente da forma como que você está comunicando. Essa informalidade também é transmitida no sentido assim, a pessoa, ela te percebe e ela relaciona a sua imagem diretamente com o que você faz. Então, a mesma preocupação ou despreocupação que você teve em relação à sua imagem, a pessoa relaciona diretamente ao que você faz. Ela vai passar uma mensagem assim: se ela não se preocupa com ela mesma, imagina com o que ela tem a fazer para o outro. O trabalho dela. Entende? Você consegue nessa imagem, na outra, daí dar algumas dicas, assim, né? De aproveitar para dar algumas dicas, porque eu sei que tem muitos, né? Tem advogados, tem operadores do direito aí assistindo. Até dar dicas para eles, olha, isso aqui tá certo, isso aqui ele fez legal. No caso da imagem, do cara que sabe se vestir, ele tá vestido com um terno em linho. Tem um caimento que é impecável, natural.
e ele está vestido de uma informalidade, esse tecido linho, ele já passa essa informalidade, no caso ele não é um advogado, ele está numa situação mais bem, ele está bem vestido. A camisa dele também é leve, no mesmo sentido do natural do linho. Ele tá com harmonia nas cores e tá com uma forma bem atualizada, que é agora esse cos de calça, que não precisa usar o cinto. Então é bem atual, ele já passa essa linguagem moderna, atualizada. E esse detalhe do lenço é um detalhe a mais, que é um detalhe de charme, é um toque, é um diferencial no look completo dele. Que ele passa aí uma preocupação, um cara que sabe se vestir bem. Então ele passa bem essa mensagem, e o relógio também ele está usando na imagem da direita, ele está usando um relógio, e já nessa outra situação ele está sem relógio, ele está ali com um acessório ali, enfim. O relógio, por exemplo, os acessórios na nossa imagem têm uma influência, sim, é significante. Então as mulheres, por exemplo, uma boa bolsa de qualidade, né, com material de alta qualidade, você não precisa ter quantidade, mas sim peças de qualidade. E na roupa a mesma preocupação. Você não precisa ter um guarda-roupa muito grande, porém, é necessário que você tenha peças de qualidade para você passar essa credibilidade, essa autoridade, esse asseio. E o perfume também que a pessoa usa faz a diferença também. Para você passar mais credibilidade e autoridade, você não pode estar usando perfume, por exemplo, muito forte, que vai destoar todo o ambiente ali. Então, essa elegância também na hora de escolher um bom perfume, mas com uma fragrância mais sutil. Então, faz toda a diferença nos resultados finais, tanto da imagem, né, como nos resultados das negociações que estão aí por vir. Então, a nossa maravilhosa Márcia Benatti dando incríveis dicas de moda aí para os advogados e as advogadas. Olha, assim, coisas que a gente não imagina, são pequenos detalhes, mas que se ajustados, dá um resultado enorme, incrível e maravilhoso. Então, voltando aqui, falando aqui com o nosso professor Alaércio, doutor Alaércio. Como que prefere ser chamado? Professor ou doutor? Professor. Eu gosto mais, eu acho que eu me sinto mais à vontade falando professor. Também mas gosto. Os dois. Professor, foi incrível a nossa conversa. O senhor definitivamente é inspirador. Inspirador mesmo, de verdade. Assim, todas as pessoas que nós trouxemos traz essa inspiração para nós, para as pessoas que estão assistindo. É esse o nosso objetivo aqui. É mostrar mesmo, é inspirar. E o senhor foi incrível, incrível mesmo, me inspirou. Obrigado, né? Me inspirou. E assim, é muito evidente assim, que vive a paixão, né? Nós falamos muito disso, né? É muito evidente que vive a paixão pela profissão, que vive da sua paixão. Então, eu quero agradecer mesmo por trazer isso aqui para o nosso Pode Julgar, por levar, né? Poder levar isso mais uma vez, porque eu tenho certeza que leva onde vai, né? Mas levar mais uma vez por essa ferramenta aqui que é o Pode Julgar, esse amor, essa paixão, sabe? Com tanta humildade, com tanta competência, sabe? Para todas as pessoas que estão assistindo. É incrível mesmo, tá? Pode falar. Obrigado, Camila, das suas palavras muito gentis. E você tornou mais fácil, você é uma excelente entrevistadora. Ele sempre levantou a bola para o entrevistado, tá? Mas é de verdade, então, viu? Muito obrigado pelo carinho, pela receptividade, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da nossa profissão e, como você falou, da nossa paixão, que é por isso mesmo, é isso que nos move, né? Tá? Nada mais do que isso. Quando a gente faz o que gosta, a gente não trabalha. Né? Entendeu? Exatamente. Então não é, quando eu vou dar aula, eu não sinto que eu estou indo trabalhar, porque aquilo para mim me motiva, enfim, é uma paixão mesmo, né? Tá? Isso que nos leva a seguir adiante. Então, muito obrigado aí pelas suas palavras gentis. Isso é muito evidente, viu, professor? Isso é visível. E eu também, assim, eu não fui monitora só, né? Porque eu passei de 40, fiquei entre os 6.
Mas eu também sou assim, eu não falo se eu realmente não sinto. E realmente é inspirador mesmo. A Obrigado, presença, Camila. a presença do professor, a forma como fala da docência, da advocacia, do órgão, então, assim, do nosso órgão. Então, é evidente que vive da sua paixão. Obrigado, Camila. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença e eu espero que venha mais vezes. Falando nisso, sabia que nós, professor, nós né, temos uma mentoria, eu, a Fernanda e o Altair, e essa mentoria ela vai de encontro com isso. Ela é a mentoria Viver de Advocacia. Mas não é uma coisa normal, é uma mentoria que é um passo a passo mesmo para quem quer viver da sua paixão. Então a gente vai além. Eu gosto muito de trabalhar. Eu tenho uma mentoria que é mais que advogadas, porque o advogado, o professor, ele não é só assim, o senhor vem, o doutor vem assim perfeitamente mostrando isso, viver da sua paixão. O advogado, ele não é só advogado. Antes de ser advogado, ele é uma pessoa. Ele é um indivíduo, ele é um ser humano. E quanto melhor ser humano ele é, melhor advogado ele vai ser. Concordo plenamente. Então, aqui é uma busca, lógico que aqui é o passo a passo para gestão de escritório, é marketing, é o network, oratória, ética, né, que nós trabalhamos na mentoria. Mas a gente aproveita também para trabalhar isso, para trabalhar o ser humano e fazer esse advogado entender que antes de ser um advogado, ele é um ser humano. E se ele for um ser humano com valores, com princípios honestos, ele vai ser um advogado assim melhor, também. Exatamente. E vai inspirar pessoas a serem também. Exatamente. Então, por isso que agradeço a presença do professor mais uma vez, de todo o meu coração. Convido aí os nossos colegas a participar aí da nossa mentoria, que é feita com muito carinho. Tá? Nós temos ainda algumas vagas, tá? Já está quase fechando. Mas nós temos ainda, então quem tiver interesse que chame na bio. E que siga, o professor tem Instagram? Tenho. Então que siga, quer falar? Pode falar. Alaércio.cardoso. Alaércio.cardoso. Siga o professor nas redes sociais. Deixa eu ver. Siga o Pode Julgar, viu, professor? Sim. Nos siga, a Fernanda. Na verdade, Alaércio Cardoso, tudo junto, não tem ponto. Tiraram o ponto. Então, Alaércio, @Alaércio Cardoso. É isso. Então, siga nas redes sociais, vai acompanhar toda essa trajetória que ainda não terminou, viu? Porque às vezes nós falamos, as pessoas falam, essa trajetória vem e tal. Não, a dele ainda tá na metade. Eu tenho certeza que vai muito longe. Deus queira, Camila. Tá bom? Então, muito obrigada pela presença. Muito obrigada a vocês todos por estarem aí nos assistindo. Esse Pode Julgar é para vocês. É para que cada episódio venha trazer aí um crescimento, trazer conhecimento, trazer crescimento, trazer evolução e amor pela advocacia. Até a próxima. Um grande abraço.